Fala, meu povo, professora Sara aqui da Academia das Específicas, e eu tô aqui pra gente corrigir essa questão 103 do nosso último Enem. E essa questão é de botânica. Botânica cresceu muito aí nas últimas provas e esse Enem veio novamente para demonstrar esse crescimento desse conteúdo. Essa questão 103 cobrou um pouquinho sobre fisiologia vegetal, especificamente falando sobre fito-hormônios. E dentro dessa questão ele fala um pouquinho de um processo bem típico do nosso dia a dia, que é pegar aquela fruta extremamente ainda verde e acelerar o processo de amadurecimento dela. Pensando nessa aceleração desse processo, que é o nosso tópico, né, da questão que está sendo pedido, a aceleração desse processo é causada por... Existe um hormônio em especial, chamado etileno, que é responsável por estimular o amadurecimento do fruto. A gente tem diferentes cascatas de reações envolvidas nesse processo de amadurecimento, como, por exemplo, degradação de clorofila, para deixar aquele fruto de ser verde, para ter uma coloração que chame mais atenção de dispersores, por exemplo. Então, a gente tem diversos processos. Mas falou de amadurecimento, não tem erro. A gente tem que procurar o etileno nesse caso. Então, por isso, eu já começo com a letra A. Acúmulo de gás etileno. Perfeito. Gás etileno, vou até destacar ele aqui para a gente nessa questão. O gás etileno, como a própria alternativa trouxe, é um hormônio gasoso e, consequentemente, à medida que ele vai sendo produzido naquele fruto, ele vai se dissipando na atmosfera. Logo, se eu consigo de alguma forma acumular ele ao redor daquele fruto por mais tempo, seja colocando aquela fruta no ambiente fechado, seja enrolando com jornal, eu deixo aquelas células do fruto por mais tempo associadas ao etileno. Consequentemente, a gente vai acelerar esse processo. Por isso, eu já fico aqui com a nossa letra A. Vou passar pelas outras alternativas por desencargo de consciência para a gente eliminar esses erros. Letra B, gente, redução da umidade do ar. Ao longo da questão, ele não me falou nada em relação à umidade do ar desse ambiente onde foi colocado o abacate. Então, por isso que eu não posso afirmar sobre essa letra B, não posso falar sobre essa informação. Letra C, aumento da concentração de CO2. Posso falar que vai rolar aumento da concentração de CO2 nesse ambiente fechado? Sim, já que a gente está tendo um metabolismo, um processo de respiração celular, de produção de etileno, à medida que o fruto vai amadurecendo, a gente tem mais etileno sendo produzido, logo, ao longo do tempo, a gente vai ter um aumento da concentração de CO2 naquele ambiente. Mas não é isso que faz acelerar o processo relacionado ao amadurecimento. Até porque ter muito CO2 ali naquele ambiente demonstra que a gente vai também reduzir a concentração de O2 naquele ambiente, já que está rolando esse metabolismo. Então, seria um sinal, na verdade, da gente não ter mais produção de etileno naquele ambiente fechado, nas células daquele fruto. Ou seja, não posso falar dessa relação de umidade e eu tenho um aumento da concentração de CO2, mas não é isso que faz acelerar o processo. Letra D. Diminuição da intensidade luminosa? Não posso falar sobre isso, porque, novamente, a questão não me trouxe esse tipo de informação em relação à intensidade luminosa naquele ambiente. Então, por isso, também vou descartar. E letra E, isolamento do contato do O2 atmosférico. Se não tiver O2 atmosférico naquele ambiente fechado, consequentemente não vai ter metabolismo, consequentemente não vai ter produção de etileno. Consequentemente, não tem como ter amadurecimento. Então, não faria sentido esse processo aqui. Então, por isso, ficaremos com a letra A e a gente fecha o gabarito dessa questão.